Sei que estamos rodeados o tempo todo de espíritos desencarnados. Mas como acontece de determinados lugares concentrar uma quantidade enorme de espíritos que, inclusive, interagem com os encarnados? Eu pergunto isso porque minha filha trabalhou em um local onde sempre ocorrem exposições de arte, temáticas e etc., com grande fluxo de pessoas. Ela e os colegas viram, e aí ela coloca entre parênteses, literalmente, espíritos em várias salas de exposição. Alguns assobiavam, batiam em portas, entre outras manifestações estranhas. Uma colega chegou a escutar crianças correndo e falando em um determinado andar. Subiu até lá e não havia ninguém. Como explicar esses fenômenos que ocorrem em determinados locais públicos fechados? Um abraço a todos vocês e obrigado. Deve ser museu, essas coisas também, né? Deve ser nesses locais. E aí? É pelas energias que esses lugares têm, porque eles acumulam memórias, lembranças. Os objetos que estão ali têm relação com pessoas que já desencarnaram ou não e que se sentem atraídas por esse tipo de ambiente. Então, imagina um cinema. Imagina o tipo de espírito que vive num cinema que passa filme violento, filmes pornográficos, filmes que sejam ligados com assassinatos. A tendência é que esses ambientes eles fiquem impregnados disso. Programas de televisão que só fala de assassinato, aquilo fica impregnado, aí você assiste toda a tarde aquele trem. Aí, evidentemente, você traz aquela carga para a sua casa, porque você todo dia está realimentando. Entidades que se aproximam são aquelas que gostam dessa vibração. Você fala de ambientes de arte, ambientes que, presumivelmente, eu acho que são museus ou galerias de arte. Muitos espíritos estão ligados a esses objetos. E existem também a situação, os livros de André Luiz até falam disso, de espíritos que perambulam pelas ruas atrás de ocupação. Perambulam. Estão perambulando. Tem, inclusive, um deles, eu não vou lembrar agora, mas acho que é Entre a Terra e o Céu, mas não tenho certeza, que vem umas crianças andando na rua, são crianças pobres, desencarnadas, e elas veem uma casa muito bonita, que não tem proteção espiritual, elas entram nessa casa e ficam pulando no sofá. Por quê? Porque nunca tiveram. São crianças que estão perdidas. Então, muitos estão nas festas, vão para os bailes, alguns são muito perturbados, e quanto mais perturbado é o baile, não sei nem por que chama de baile, porque é muito perturbado, não deveria ter esse nome, mas vai para esses negócios aí, que eu não sei se o baile é o nome certo, porque gostam e se nutrem da perturbação que esses lugares possuem. Espíritos que visitam ambientes de cadeia, espíritos que visitam ambientes de prostituição, que visitam escolas, que visitam museus, que andam pelos ambientes onde já viveram antes. Isso é muito comum. Eles vão atrás do interesse aí. O Paulo está lembrando aqui motel, cassino. Muito bem, Paulo. Esses ambientes aí, eles são repletos de entidades que gostam de estar ali, se interessa por aquilo ali. Eu vou botar outro, Paulo, matadouro, frigorífico, esse negócio. As entidades que ficam ali. Vê capítulo 11 do livro Missionários da Luz, o caso Raul, que ele vai para o matadouro. Então, é muito, muito comum você ter essas entidades atraídas por esses ambientes. Então, não há estranheza. Agora, vou entrar no outro aspecto. Ouvi barulho de passos, ouvi crianças. Alguém aí é médium. Alguém aí é médium. Ou porque ouve o que não existe, do ponto de vista físico, ou porque está doando fluido para que fenômenos físicos se manifestem. Se todo mundo, todos ouvirem os passos, aí é fenômeno físico. Se todo mundo enxergarem os espíritos subindo e descendo a escada, aí é fenômeno físico. Perto da minha casa, quando eu era criança, perto da casa da Sâmia, quando eu era menino, eu morei perto da Sâmia, morava.
Inclusive, eu estou em Belém, Samia, bem perto da sua casa, da nossa casa, no caso. Eu estou do lado da Cozampa. Então, ali tinha um hospital. Pertinho da casa Samba tinha um hospital. Ali naquele hospital, conta-se que uma mulher morreu queimada ali. Ela estava na rede, o cara jogou querosene na rede e tocou fogo. Anos a fio, aquela mulher aparecia no hospital descendo as escadas, toda queimada. Anos a fio. E é assim, as entidades... O hospital é cheio de doentes. O hospital, meu Deus, é um local repleto. Cemitério, local também cheio de gente. Então, não é incomum que a gente vai encontrar espíritos com esse tipo de perfil. É importante colocar que algumas entidades, alguns de nós, vamos botar aqui, nós temos tanto apego à vida material, nós temos tanta certeza que só o que existe é a vida material, até às vezes a gente tendo um templo religioso, mas vai só por conta cultural. Que quando nós desencarnamos, a gente não quer mais nada. Nós estamos hipnotizados pela vida material e aí acontece a situação que ela já colocou, dependendo das nossas tendências verdadeiras, que às vezes a gente põe uma máscara, né? É fácil botar uma máscara com corpo de carne. Depois que desencarna, aflora quem nós somos. Então, nós somos atraídos para ambiências, que o Elahá já descreveu aí. Então, existem entidades que, por opção, não aceitam os convites que são feitos pela espiritualidade maior para que eles deixem essa terra e sigam no outro rumo da vida espiritual. Eles não querem, eles nem ouvem, eles não prestam atenção, eles fogem disso. Não querem que sejam maus, eles são a esse mundo aqui. Querem correr na rua. Mas existem entidades que estão aqui por opção, são almas nobres, espíritos que vivem na espiritualidade e vêm para cá para ajudar. Então, quando você vai no museu, você vai encontrar aqueles que estão lá perdidos na Terra, não querem outra coisa, estão rindo, brincando, batendo porta, e você vai encontrar pessoas sérias, espíritos sérios que estão cuidando daquele museu. Para muitos médiuns é muito fácil ver os espíritos, mas vamos colocar a palavra entre aspas, inferiores nesse sentido de amadurecimento, e não conseguem ver os de luz, porque seria necessário uma ampliação, vamos dizer assim, da sua mediunidade. O espírito inferior, ele tem um corpo espiritual mais denso, é mais fácil do médium ver. Então, a impressão que tem é que só tem gente louca ali correndo de um lado para o outro. Mas as almas que cuidam daquele museu, que a arte também tem os espíritos de luz que cuidam disso, estão lá. No hospital, nós vamos encontrar, sim, espíritos que estão obsediando quem está doente, que às vezes tem um processo obsessivo por trás. Pessoas desencarnando, desesperadas, que acham que vão virar ao nada, desesperadas, querendo se apegar à vida, se apegar ao corpo. Toda essa situação tem no hospital, mas nós encontramos, pleiades, grupos imensos de espíritos voltados à saúde, que foram médicos quando encarnados na Terra, estão lá inspirando os médicos, inspirando as enfermeiras, orientando no que for possível para que a ambiência do hospital seja a melhor possível. E sempre que possível, eles estão recolhendo os que estão desencarnando, tentando auxiliar aqueles que nós taxamos de obsessores, aqueles vítimas do passado sofridas que não conseguem perdoar, que estão lá. Mesma coisa em escolas. Quantas pessoas nobres nas escolas, mas quantos aqueles que querem atrapalhar. Nos ambientes da justiça, nos tribunais de justiça, enfim, em todos os lugares nós encontramos o bem e encontramos a ignorância. Sempre o bem, não é a luta do bem contra o mal, é o bem tentando conquistar esses perdidos para que eles sejam auxiliados também. Esse é o nosso mundo, gente. Não existe mundo material e mundo espiritual. Eles estão entrelaçados.